A Bíblia dá ênfase a uma trindade ou a uma bindade? A Bíblia dá ênfase a uma bindade, que é igual a dois deuses, ou duas divindades. Em João, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse sobre aquilo que precisamos fazer para termos a vida eterna. Olhando para o céu, Jesus disse sobre a salvação ou vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Então Jesus estava olhando para o céu, para o seu Pai, aquele que ele chamou de meu Pai e meu Deus. Em João, capítulo 20, versículo 17, onde Jesus disse para Maria: para de agarrar-te a mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Jesus não gostava de ser chamado de Deus. Tanto é verdade que quando o chamaram de bom mestre, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18. Ora, se Jesus fosse o único Deus verdadeiro, ele teria aceito o título de bom, ou teria aceito ser chamado de bom, não é verdade? Jesus era modesto e considerava uma usurpação ser chamado de Deus. Para Jesus, o Deus verdadeiro era YHWH, que é o Pai de Jesus, que é o Pai e Deus de Jesus, e Pai e Deus dos seus discípulos, conforme João 20, 17. Outro texto bíblico envolvendo a nossa salvação é Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que mostra que o rio da água da vida procedia do trono de Deus, que é YHWH, e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Este texto mostra apenas duas pessoas: Deus, que está sentado no trono, que é YHWH, e Jesus, que é o Cordeiro. Perceba que este texto de Apocalipse 22:1 está em harmonia com João 17:3, que acabamos de considerar agora há pouco, envolvendo a vida eterna ou a salvação, que mostra duas pessoas que nós precisamos conhecer para termos a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, torna a dizer sobre o trono de Deus e do Cordeiro. Novamente menciona apenas duas pessoas: o trono de Deus, que é YHWH, e Jesus, que é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, mencionando sobre a salvação, mostra uma multidão que ninguém podia contar, que clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Novamente, este texto menciona só duas pessoas: Deus, que está sentado no trono, que é YHWH, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus disse: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quantas pessoas Jesus está citando aí? O Pai, YHWH, que enviou Jesus, e o Filho, Jesus, que foi enviado pelo Pai, YHWH. Só duas pessoas. Em Lucas 10, 22, Jesus disse: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quantas pessoas se mencionou aí neste texto bíblico? Só duas pessoas: o Pai, YHWH, e o Filho, Jesus Cristo. Portanto, só duas pessoas. Talvez alguém questione: e o texto de Mateus 28, 19, que diz: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está mostrando aí
uma igualdade nos três sujeitos mencionados? Podemos provar que não. 1 Timóteo 5,21 diz: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Este texto mostra três sujeitos: Deus, Jesus Cristo e os anjos. Podemos afirmar que estes três sujeitos são iguais em poder, sabedoria e hierarquia? Não. Os anjos são pessoas. Cada um deles tem um nome pessoal, pois a Bíblia diz que Deus chama a todos os bilhões e bilhões de anjos, cada um por seu nome pessoal. No entanto, qual é o nome do Espírito Santo? Para ser pessoa, tem que ter nome, assim como o Pai e o Filho possuem nome pessoal. Mas qual é o nome do Espírito Santo? Ele não tem nome pessoal. O Espírito Santo é algo e não alguém. Então ele seria uma força? Também não. Pois uma força sozinha, sem um celular, não faz o celular falar. A força precisa entrar no celular, daí ele vai falar. Eu comparo o Espírito Santo como sendo uma inteligência artificial que fala no celular. Se você fizer uma pergunta para a Alexa do celular, ela vai te responder. Se você perguntar onde fica a rua tal, na cidade tal, ela vai mostrar para você no mapa onde fica esta rua. Mas ela é uma pessoa? Não. Se ela fosse uma simples força, mas não tivesse o celular, ela não falaria, pois a força ou energia elétrica precisa do celular. E da mesma forma, o Espírito Santo fala, ensina, mas é por meio de um ser humano inteligente. E da mesma forma, a Alexa fala, ensina, por meio de um celular inteligente. Por isso que é chamado de smartphone. Portanto, vimos aqui alguns exemplos na Bíblia sobre a nossa salvação que mostram uma bindade, ou seja, duas divindades pessoais, o Pai e o Filho. E esta bindade seriam duas pessoas iguais em poder e sabedoria? Não. Jesus disse que foi enviado pelo Pai. E Jesus disse que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. João capítulo 13, versículo 16. Portanto, a bem da verdade, envolvendo a nossa salvação, nós precisamos conhecer apenas duas pessoas, conforme foi explicado pelo próprio Jesus Cristo em João capítulo 17, versículo 3. Qualquer dúvida sincera e honesta, é só deixar nos comentários.